Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre adição e subtração com números racionais, tá? Existem várias situações que podem acontecer para vocês e aí eu vou explicar de forma separada cada situação. Nós vamos começar com frações que possuem denominadores iguais. Então aqui nós temos mais 2/3 mais menos 4/3, tá? Então, o primeiro passo é eliminar esses parênteses. Então, vou reescrever aqui, ó, mais 2/3. Notem que aqui nós temos dois sinais, o mais entre as duas frações e o menos que faz parte do 4/3. Então, mais com menos, aplicando a regrinha do sinal, vai dar menos. E aí repete o 4/3. Como está escrito na forma mais simplificada, agora dá para a gente resolver. E como os denominadores são iguais, a gente vai repetir e vamos resolver somente os numeradores. Então, eu tenho mais 2 menos 4, ou seja, tenho 2, devo 4. Então, eu fico devendo 2. E aí, nós temos menos 2/3. Bom, segundo exemplo agora. Nós temos menos 1/2 menos 7/2. Então, a mesma coisa. Vamos tirar os parênteses para ficar menos 1/2. E aqui, ó, menos com menos, na regrinha dos sinais, é mais. E repete os 7/2. A gente vai repetir os denominadores, o denominador, né, que é igual, e vamos resolver os numeradores. Devo 1, tenho 7, então eu tenho 6. Notem que o numerador é divisível pelo denominador. Então, a gente pode simplificar, a gente pode resolver aqui também, tá? Então, aqui, ó, mais com mais vai dar mais. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, nosso resultado aqui foi mais 3. Bom, agora nós vamos ver exemplos com denominadores diferentes. A gente viu que com denominadores iguais, o processo de resolução é muito simples. E agora com denominadores diferentes, o processo ele vai ser um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais difícil. Porém, não esqueçam que tudo que a gente está vendo aqui, a gente já viu ano passado, né, quando a gente começou a trabalhar com frações lá no 6º ano, tá? A diferença é que aqui a gente trabalha com um monte de sinais, tá? Então, assim, de certa forma, esse processo todo vocês já conhecem. Então, vamos lá. O primeiro passo aqui também é eliminar os parênteses para que a gente tenha uma visualização melhor do que a gente vai fazer. Tá? Então, tenho aqui mais 1/3, eu vou escrever mais 1/3, mais com menos vai dar menos e repete 5/4. Agora, vamos lá. Como os denominadores são diferentes, então a gente tem que tirar o MMC desses dois denominadores, tá? E aí a gente vai lá no rascunho, tira o MMC entre 3 e 4 e a gente encontra 12. Esse 12, que é o resultado do MMC, ele vai ser o novo denominador. Então, já coloquei ele aqui. O que a gente faz com o novo denominador? Primeiro, a gente divide o novo denominador pelos antigos. Então, vou dividir 12 por 3, que vai dar 4, e vou dividir 12 por 4, que vai dar 3. Bom, o que eu faço agora com esses resultados que eu escrevi aqui embaixo das frações? A gente vai multiplicar lá em cima. Então, ó, 4 vezes mais 1, mais 4. E aqui, ó,
3 vezes menos 5, menos 15. Agora sim a gente vai terminar de resolver. Então, eu fiquei com mais 4 menos 15, que é a mesma coisa que tenho 4, devo 15. Então, eu devo 11 e repete 12 baixo, tá? Ficou menos 11 dozeavos. Segundo exemplo, a mesma coisa que a gente fez em cima, a gente vai fazer embaixo. Então, primeiro, retirar os parênteses. Menos 2 quintos, tá? Menos com mais vai dar menos e repete o 3 sétimos. Agora, vamos tirar o MMC entre 5 e 7, tá? A gente vai lá no rascunho, tira o MMC, vai dar 35. O 35 vai ser o novo denominador, tá? E o novo denominador a gente divide pelos antigos. Então, 35 dividido por 5 vai dar 7. E 35 dividido por 7 vai dar 5. O que a gente faz com esses resultados que colocamos aqui embaixo? A gente vai multiplicar lá em cima o numerador antigo, né? Então, ó, 7 vezes menos 2, menos 14. E 5 vezes menos 3, menos 15. Agora, nós temos aqui menos 14, menos 15, ou seja, devo 14, devo 15, então eu devo 29. Sobre 35. Ficou assim. Bom, a gente viu os exemplos com frações, né? Tanto denominadores diferentes quanto denominadores iguais. E agora nós vamos ver quando os números estiverem no formato de números decimais. Se vocês perceberem aqui, eu praticamente usei os mesmos números em todos os exemplos. Eu só fui alternando os sinais. Por quê? Porque o processo ele não vai mudar, ele vai ser sempre o mesmo. Porém, o que vai diferenciar sempre para a gente errar ou acertar é sempre o cuidado que a gente tem que ter com os sinais, tá? Então, vamos lá. Como está cheio de parênteses, a gente vai precisar eliminar os parênteses para entender melhor o que está acontecendo, tá? Em determinadas questões, os números eles já vêm sem parênteses, então a gente não precisa fazer isso porque já vem escrito de forma mais simplificada. Mas no nosso caso aqui, eu já dificultei mais mesmo para vocês, quando se depararem com exemplos assim, vocês já sabem o que tem que fazer. Então, tirando os parênteses, eu vou ter menos 5,47 mais com mais 2,1. E aí, a gente vai montar essa continha, tá? Como a gente está trabalhando com número decimal, eu aconselho vocês sempre armar a continha mesmo, tá? E ter o cuidado de sempre colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, vai ficar assim, menos 5,47 mais, vou colocar o sinal aqui, mais 2,1. Se quiser completar o espaço que ficou com um buraco, pode completar com 0. E aí, presta atenção nessa dica que eu vou dar para vocês, tá? A primeira coisa que a gente vai resolver é o sinal. Você vai olhar para os dois números. Qual é o maior número? É o de cima ou de baixo? É o de cima. Então, o resultado vai ter o sinal do maior número. A gente fala do maior módulo, tá, gente? Mas não vamos entrar nessa questão agora. Então, 5,47 é o maior, então o resultado vai ter o sinal dele. E aí a gente vai resolver normalmente.
7, menos 0, 7. 4 menos 1, 3. Repete a vírgula na mesma direção. 5 menos 2, 3. Então, aqui, ó, vamos fazer essa leitura. Eu devo 5,47. Aí eu tenho, eu pago 2,10. O que acontece? Eu continuo devendo, só que agora eu devo menos, devo 3,37. Então, foi isso que aconteceu aqui nesse primeiro exemplo, ok? Vamos ao segundo exemplo. Então, ó, tirando os parênteses, menos 5,47, mais com menos vai dar menos 2,1. E aí a gente vai montar essa continha. Então, eu tenho menos 5,47, embaixo menos 2,1. Pode completar aqui com 0. Agora, prestem atenção na segunda dica que eu vou dar. Vocês lembram que no primeiro exemplo eu coloquei o sinalzinho lá no resultado e depois eu diminuí? Por que eu diminuí? Quando a gente tem sinais diferentes entre os números na adição e subtração, tá? O que a gente faz? Repete o sinal do maior número e depois subtrai, faz a continha de subtração, o maior menos o menor, tá? Agora, quando a gente tem os números com o mesmo sinal, não importa se são negativos ou positivos, a gente sempre vai somar, tá? Mas aí, presta atenção, ó. Eu tenho menos e tenho menos. Vai virar mais? Não. Só vira mais se for na multiplicação ou na divisão ou multiplicação de sinais, tá? Aqui, menos com menos vai continuar sendo menos no resultado. Porém, na hora de resolver, a gente vai somar. É como se eu estivesse somando duas dívidas, menos 5,47 que eu estou devendo e também estou devendo 2,10. E aí eu quero descobrir o total de dívida. Então a gente soma, mas continua sendo dívida, tá? Então continua sendo menos. Então aqui vai ficar 7 mais 0, 7, 4 mais 1, 5, a vírgula desce na mesma direção e 5 mais 2, 7. Então aqui, ó, apesar de eu estar utilizando os mesmos exemplos, só alterando os sinais, já deu um resultado diferente. Então é por isso que vocês têm que ter muito cuidado com os sinais. Então aqui, menos 7,57. Bom, gente, terceiro exemplo. Eu já dei uma adiantada aqui, eliminei os parênteses, então, ó, mais 5,47 e mais com mais vira mais 2,1. E já montei também. E aí, aquele esquema que eu falei do exemplo anterior. Como os sinais são iguais, então, no resultado, a gente vai repetir esse sinal e a gente vai somar os números que a gente tem. Então, vai ficar aqui, ó, 7, 4 mais 1, 5, 5 mais 2, 7, tá? Então, aqui mais 7,57. E o último exemplo, também já adiantei aqui, eliminando os parênteses, nós temos mais 5,47, menos com mais vira menos 2,1. E aí eu vou montar aqui, mais 5,47 menos 2,1. Vou completar com 0. Aí, aqui a gente pode ver que acontece o quê? Os números têm sinais diferentes, então o resultado vai pegar o sinal do maior número. Quem é o maior?
que é o 5,47. Então, o resultado vai pegar o sinal dele, que é o mais. E aí, o que a gente vai fazer? Como os sinais são diferentes, a gente, ao invés de somar, como a gente somou no exemplo anterior, a gente vai subtrair, como fizemos lá no primeiro exemplo, tá? Então, 7 menos 0, 7. 4 menos 1, 3. Repete a vírgula na mesma direção. E 5 menos 2, 3. Então, aqui deu mais 3,37. Então, recapitulando a história desses sinais, tá? Se eu estou somando dois números positivos, o resultado vai ser positivo, né? E eu vou repetir o sinal de mais no resultado. Se eu tô com dois números negativos, eu vou somar esses dois números e o resultado vai ficar com o sinal de menos, porque os números são negativos. Agora, se eu tenho um número positivo ou um número negativo, o que vai acontecer? Eu vou pegar o maior desses números, vou olhar o sinal que ele tem, vamos supor que seja menos. Então, o resultado vai ficar com o sinal de menos. E se o maior número tiver sinal de mais? Então, vou pegar e vou colocar no resultado o sinal de mais. E aí, depois eu só vou fazer o quê? Vou subtrair, ao invés de somar, quando os sinais são iguais. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Guardem essas dicas aí. E qualquer dúvida, vocês sabem que é só me procurar. Tá bom? Beijinhos e até a próxima, gente. Tchau, tchau.